Quantas vezes alguns dos irmãos que estão aqui já ouviram alguma pregação sobre divórcio? Esse ano? Esse ano ainda não. Alguém já ouviu? Eu já. Eu também já ouvi algumas. Pelo menos 3. Esse tema, divórcio, geralmente não é um tema muito popular de se falar nas igrejas, porque é um tema muito delicado, muito polêmico, tem muita discussão envolvida acerca disso. Quem está pregando tem o desafio de lidar com o sentimento das pessoas que estão ouvindo, né? Geralmente quem está pregando fica com medo de estar ferindo alguém que está ouvindo. E quem está ouvindo, muitas vezes que já passou por um divórcio, ou está tendo que lidar com um divórcio, tende a achar que a pregação está sendo direcionada para você. Mas essa é uma das grandes vantagens quando a gente está estudando um livro específico na sequência. É porque você não tem como fugir do texto que vier. E nós chegamos num ponto justamente onde Jesus passa a ensinar sobre o divórcio. Nessa manhã, nesse momento que aprove ao Senhor que a gente estivesse estudando as Escrituras mais uma vez, a gente vai ver que essa é uma das provas de que Deus não nos ensina apenas o que a gente deve fazer no dia de domingo. A Bíblia não ensina só como é que vai ser sua vida de crente, sua vida de igreja, o que é que você vai fazer, em que ministério você vai servir. A palavra de Deus, ela tem lições para todas as áreas da nossa vida. Mas a nossa responsabilidade, diante desse privilégio que nós temos de aprender de todas as áreas, diretamente da parte do Senhor, é aceitar que a visão que Deus tem sobre cada assunto é melhor do que a visão que você tem sobre cada assunto. Às vezes, o que você pensa sobre determinada área da vida muitas vezes difere daquilo que Deus diz que é o melhor para você pensar sobre aquele mesmo tema. Então, nosso desafio enquanto filhos e filhas de Deus é aceitar que o que Deus ensina sobre cada aspecto da nossa vida, com certeza, vai ser melhor do que a nossa própria forma de entender as coisas. Então, nessa manhã, antes da gente abordar esse texto, que são apenas 2 versículos, é preciso a gente lembrar que a gente está numa parte do Sermão do Monte, onde Jesus está denunciando um jeito hipócrita de ensinar a lei de Deus, um jeito distorcido, um jeito muito superficial, que se preocupa somente com as ações do lado de fora, mas não se preocupa com o que passa no nosso coração, com o que se passa na nossa mente. O método que Jesus estava usando para fazer essas correções de ensino da palavra de Deus é usando a expressão: vocês ouviram o que foi dito para os antigos, fazendo referência ao que os líderes religiosos da época estavam ensinando nas suas igrejas, e depois dizendo: eu, porém, vos digo, para passar a ensinar qual é o entendimento correto que seus discípulos tinham que ter sobre cada assunto que ele vai tratar. E a gente não pode confundir uma coisa: Jesus, toda vez que ele fala isso, ele não está fazendo uma crítica à lei de Deus, porque a lei de Deus é perfeita, mesmo que ela tenha sido totalmente cumprida por Cristo, e muita coisa já não sirva mais para influenciar na nossa salvação, mas a lei de Deus é perfeita. Então Jesus Cristo não estava corrigindo a lei, ele estava corrigindo o ensino da lei, o ensino e a interpretação distorcida que era feito em cima da palavra de Deus. Então vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 5, versos 31 e 32. Quem não tiver com Bíblia pode acompanhar aqui na parede. Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Amém? Diz o seguinte: também foi dito: quem se divorciar da sua esposa deverá lhe conceder um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. É um texto muito polêmico, né? Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor para o nosso entendimento. Pai amado e querido, clamamos, Senhor, misericordiosamente e graciosamente, pela condução do Teu Santo Espírito, para nos ajudar a entender, Pai, esse tema tão
tão sensível, tão delicado, que causa sensações tão diferentes nas pessoas ao nosso redor. Mesmo quem não é casado, por conta das coisas que nós ouvimos por aí, por conta dos conceitos que nós recebemos de família, de casamento, de divórcio, de felicidade, nós muitas vezes acabamos crendo em conceitos que não estão de acordo com aqueles que a Tua Palavra nos apresenta. Então nos colocamos humildemente diante do Senhor nessa manhã, pedindo a Ti que, por misericórdia e graça, nos ensina a Tua verdade, nos ensina o Teu plano, a Tua vontade, que com certeza é o melhor que nós podemos viver nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. No versículo 31, também foi dito. Essa expressão também foi dito é só um jeito mais curto de Jesus dizer: vocês sabem, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Ele começou falando assim, né? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Foi o primeiro que nós estudamos dessa parte. Depois ele falou: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, né? Que foi o tema da nossa última pregação. E agora ele diz: também foi dito. É a mesma expressão, só que mais curtinha, né? Que ele já falou muitas vezes. Então, também foi dito, é só um jeito mais curto de Jesus dizer. Vocês sabem como é que os mestres da lei, os fariseus, ensinam sobre esse tema. Que é como quem se divorciar da sua esposa deverá sempre lhe dar uma carta, um documento, um certificado de que você está se divorciando dela. Esse é o núcleo do ensinamento dos fariseus acerca do divórcio. Mas o ensinamento dos fariseus era sempre baseado em algum trecho da lei, algum trecho do Antigo Testamento. E que trecho era esse? Deuteronômio 24, de 1 a 4, que diz o seguinte: se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa, essa parte é muito importante, viu? Alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele vai escrever um certificado de divórcio, vai dar para essa mulher, mandando ela embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E se esse homem também rejeitar essa mulher e escrever um certificado de divórcio e der a ela, mandando ela embora de sua casa, ou até mesmo se esse homem vier a morrer, o primeiro homem que mandou a mulher embora não pode casar-se com ela de novo, porque ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. Isso é o que a lei de Moisés, que ele recebeu da parte de Deus e passou para o povo, ensinava acerca do divórcio. Então, antes de a gente entrar no ensino dos fariseus, a gente precisa entender esse trecho aqui que nós lemos, porque foi com base nele que o ensino dos fariseus foi tirado. Então a gente precisa saber se esse ensino deles, que quem se divorciar por qualquer coisa, não esqueça de dar carta de divórcio para sua mulher. Era como os fariseus ensinavam. Mas antes, vamos tentar entender o que é que Moisés, que recebeu a lei de Deus, estava ensinando para o povo. Ele dizia que todo homem que descobrisse alguma coisa vergonhosa na sua esposa, depois de casar-se com ela, poderia se divorciar, dando uma carta que cancelava a aliança que foi feita entre eles e permitindo que essa mulher viesse casar de novo com outro homem. Ele não dá muito esclarecimento sobre o que seria essa coisa vergonhosa. Não é categorizado o que é considerado vergonhoso e o que não é, para justificar o divórcio. Mas certamente não seria adultério. Por que não seria adultério? Vocês lembram que na semana passada, quando a gente estudou, Jesus disse: não, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. A gente viu qual é o trecho da lei de Moisés que falava sobre isso. E tinha uma pena para quem cometia adultério, que era qual? Pena de morte. Tanto a mulher quanto o homem. Essa vergonha não seria a virgindade, não? Seria adultério. Tipo assim, seria uma imoralidade. Ela teria tido uma relação sexual com alguém antes de ser casada. Entraria na cláusula do adultério, pena de morte. Tanto para a mulher quanto para o homem. Se ela fosse já casada, tivesse relação com outra pessoa, pena de morte. Tanto ela quanto o homem. O adultério não era permitido a ninguém. Se relacionou com alguém fora do seu casamento, a pena era ser eliminada. Então, provavelmente, quando nesse trecho da lei do divórcio trata de coisas vergonhosas, deveria estar tratando de algum fato realmente grave, que não foi informado antes do casamento. Alguma
condição física, natural, algum hábito que a mulher tinha, sei lá, alguma coisa que não foi tratada antes do casamento e que aí depois que o homem casou, ele descobriu aquilo ali, e seria uma coisa vergonhosa para ele, ia manchar a sua imagem diante de Deus e da comunidade, e aí ele poderia então justificar o divórcio dessa mulher, dando a ela esse documento. Você pode estar pensando que essa lei talvez devesse servir só para favorecer o homem, já que o direito de se divorciar era dado somente a ele. A mulher que se virasse para aguentar o que tivesse de ruim no seu marido. Só que essa é uma forma de olhar para a lei de Deus, para a palavra de Deus, infectada pelas ideias que a gente ouve nos dias de hoje. Quando a gente ouve esse trecho aqui, até eu quando leio isso, muitas vezes já vem logo um sentimento assim, fala, rapaz, não é possível que a mulher era tratada desse jeito. Assim, essa palavra não é a palavra de Deus. Assim, já vem embutido a opressão em cima da mulher, mas muitas vezes é porque nós já ouvimos tantas coisas do lado de fora, que nós já entramos com esse entendimento para nos achegar às Escrituras. E já interpretamos a Bíblia já de uma forma feminista, ou machista, ou seja lá, qualista, que a gente vai aprendendo aí fora, e você já quer abordar a Bíblia com essas ideias, com essas imagens que a gente aprende do mundo aí. O objetivo inteiro dessa parte da lei sobre o divórcio era simplesmente controlar o divórcio. Estabelecer regras para que ele acontecesse de uma forma ordenada. E por que isso se fez necessário? Porque na época em que Deus entregou a lei ao seu povo, a situação dos casamentos estava caótica. Estava uma bagunça, uma baderna. Os homens desprezavam as mulheres de tal forma e não tratavam elas com a dignidade que elas mereciam. Tinham elas em tão baixa conta que chegava ao ponto de se divorciar por qualquer motivo que fosse. Coisas assim totalmente banais, coisas sem importância. Por exemplo, casou com a mulher, no dia da lua de mel descobriu que ela tem uma mancha na coxa. O que é isso aqui? Você nunca me avisou disso aqui antes. Se isso aqui for doença, você vai me deixar impuro? Porque naquela época, qualquer coisa se deixava impuro. E qual é a consequência de você estar impuro? Você não podia prestar culto a Deus. A vida de culto, a rotina espiritual da comunidade era totalmente afetada por todas as outras áreas da vida. Então, como você se comporta em casa, como você se comporta com o seu cônjuge, com sua mulher, com seu marido, como você se comporta com o rebanho que você cria, tudo isso, se você não fizer direito, com cuidado, corre o risco de te deixar impuro e você não vai poder se apresentar diante de Deus. Vai afetar a sua vida, seu relacionamento com o Senhor. E eles acreditavam, que assim foi ensinado no início, que a única forma de se relacionar com Deus era apresentando sacrifício no templo. Logo, se você não podia, se você estava impuro, se você perdia o dia do sacrifício, você perdia seu relacionamento com o Senhor ali temporariamente, né? Podia trazer consequências para a sua vida. Então, muitas vezes, encontrar uma mancha, uma verruga, ou descobrir que a mulher acorda com bafo, sei lá, que não agrada, era motivo suficiente para muitos homens falar, olha, eu não quero essa mulher mais não. Ficar acordando todo dia com isso aqui, ficar lidando todo dia com esse tipo de coisa, não era o que eu estava pensando quando me casei. Tudo era tido como motivo razoável para abandonar a mulher. E qual é o grande problema disso? É porque o homem era quem colocava o dinheiro dentro de casa, quase 100% dos casos. A mulher não tinha espaço no mercado de trabalho como tem hoje. As mulheres dificilmente tinham negócios, dificilmente traziam dinheiro para dentro de sua casa de forma independente, de forma autônoma. No máximo, se o marido tivesse algum negócio, vendesse algum animal, ela podia participar ali. Se o marido não tivesse, ela fazia a negociação ali por ele, ou atendia um cliente, né, que fosse ali buscar os negócios da família. Mas, no geral, mulheres não trabalhavam fora de casa. O pastor, quando o marido morria, mesmo que ele tivesse deixado uma estrutura legal para a mulher se manter, ela não podia assumir? Não era comum que mulheres tomassem a frente de atividades profissionais. Aí as igrejas remuneradas. cuidar dessas mulheres. Muito depois isso aconteceu. Por milênios isso nunca aconteceu. Normalmente um filho, Quando uma mulher, primogênito, Quem assume e a família. quando uma mulher casava-se, ela era tirada do cuidado do seu pai, da sua família, que provia tudo que aquela mulher precisava. Era quem comprava suas roupas, quem fornecia o alimento que ela ia consumir. É claro que ela
ajudava em casa, né? A principal função da mulher era ajudar a cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos e manter a casa em ordem, né? Ali dar orientações para os servos que trabalhavam na casa, enfim, coisas que estavam ali no ambiente do lar. O marido ficava com a parte de fazer o que for necessário para não deixar que falte o sustento para a sua família e para a sua casa. Prover. O marido sempre teve o papel de provedor. Quando a mulher casava-se, o marido chegava para o pai e falava: olha, a partir de hoje, ela não é mais sua responsabilidade. Eu assumo total responsabilidade pela provisão de tudo que ela precisar. Então pode confiar em mim. Pode confiar sobre meus cuidados. Eu vou cuidar dela, eu vou amar ela, não vai faltar nada para ela, assim como nunca faltou quando ela morou aqui com o Senhor. Esse era o entendimento do casamento. Mas quando o homem se divorciava da mulher, quando ele descobria alguma coisa que ele não gostava nela, que o desagradasse, e falava: olha, não está dando mais não, pegue seus trapos e vai embora. Essa mulher ia se sustentar mais pouco. Muitas vezes, ou ela voltava para a casa do pai, só que tinha pais que não aceitavam mais sua filha dentro de casa. Por que você se divorciou? Você fez o que de errado? O homem estava lá cuidando de você, provendo para você, fornecendo tudo que você precisava. Alguma coisa aconteceu para ele lhe botar para fora. Então muitas não eram aceitas de volta em casa. Então ela foi expulsa da casa que ela morava com seu marido, porque se divorciou dela, por qualquer motivo que fosse. Muitas vezes não era aceita de volta na sua própria família. Não era regra, né? Mas às vezes acontecia. E agora essa mulher fazer o quê? Mendigar, morar na rua, viver de migalhas, pedindo esmolas. Isso era muito semelhante ao que acontecia quando a mulher se tornava, às vezes, viúva. Nem sempre ela conseguia se casar de novo. Então ficava vulnerável, ficava totalmente dependente de que alguém olhasse para ela, tivesse misericórdia, tivesse um sentimento de compaixão dela e fornecesse algum dinheiro, alguma roupa, alguma comida para que aquela pessoa, aquela mulher, não morresse de fome. Então a mulher que era abandonada por seu marido estava vulnerável a viver numa condição de miséria total. Muitas vezes isso também acontecia com as que se tornavam viúvas. Então a lei de Moisés, que ele recebeu de Deus e entregou ao povo de Israel, no que diz respeito ao divórcio, tinha 3 funções principais. A primeira é limitar o divórcio só a determinadas causas que fossem realmente graves. Algum defeito natural, moral ou físico na mulher que estava oculto ali até antes do casamento. Por exemplo, o homem se casou com a mulher e descobriu que ela tem um problema. Lembra aquela história da mulher que tinha hemorragia por 12 anos, que tocou no manto de Jesus para ser curada? Imagine que algum homem se casou com aquela mulher e aquela condição apareceu depois dele já ter se casado. Você sabe qual era a lei para uma mulher que tinha um fluxo constante de sangue? Tudo que ela sentar, tudo que ela deitar, tudo que ela tocar está impuro. Ela está impura. E tudo que ela tocar está impuro. E quem tocar no que ela tocar está impuro também. Então o homem que deita na mesma cama que ela, que senta no mesmo sofá, na mesma cadeira, no mesmo tapete, na mesma esteira, vai ficar impuro. E se você estiver impuro, você não faz o quê? Não presta culto a Deus. E isso é uma afronta para o povo de Israel. Como é que você não vai ter vida de culto, vida de adoração? Então isso poderia ser considerado algo grave. Algo que ia afetar, falar: rapaz, e aí agora como é que vai ficar? Isso aí não passa não, esse sangramento? Então eu não quero me privar da minha vida espiritual. Então vai arrumar suas coisas. Provavelmente foi o que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. Ou ele descobria que a mulher tinha algum hábito moral reprovável, que foi escondido. Por exemplo, ela mantinha, ela não respeitava seu marido. Era insubordinada, desafiava ele, afrontava ele em público. Não reclamava com ele na frente de todo mundo, não tratava com respeito, ou não cuidava dos seus filhos como deveria. Enfim, não existe uma categorização nas escrituras, né? Isso são só conjecturas, né? São só suposições de coisas que seriam consideradas graves, que o marido poderia chegar e falar: olha, essa mulher está se comportando dessa forma, ela tem uma determinada condição, uma determinada doença que não tem jeito, não achamos cura, e eu não sei se eu vou querer, não quero continuar casado com uma mulher assim que me deixa impuro o tempo inteiro. Então, tome aqui a carta de divórcio, nosso casamento acabou, assim, você está livre
até para se casar com outro homem. Por quê? Para a mulher não ficar vulnerável, né? Então, mas primeiro, a primeira função era limitar os motivos pelos quais o divórcio podia acontecer. Porque antes estava acontecendo por qualquer coisa. Uma pinta, uma verruga, qualquer coisinha fora do lugar era tido como motivo. Então essa lei veio para limitar, colocar limites, falar, olha, casamento é uma coisa séria. Até essas desculpas esfarrapadas que eram dadas mostravam que a visão de casamento que os homens tinham, não só de casamento, mas da própria mulher, era uma visão de algo descartável, algo que você coloca dentro de casa e vai embora. Mas as mulheres não tinham escolha, coitadas. As mulheres não tinham escolha. Mas era comum, mas existia, era um caso muito, muito frequente, né? Infelizmente, senão não se focaria tão forte nisso, né? Era muito comum. A forma com que a mulher era vista naquela época por muitos homens era assim, não era só como Israel, não. Na verdade, várias nações ao redor da terra tratavam a mulher como menos do que gente, como um bicho, né? Como um objeto. A segunda função dessa lei era oferecer segurança para a mulher que foi repudiada, para a mulher que foi tirada da sua casa. Antes de existir essa lei, o homem expulsava a mulher de casa e ela ficava vulnerável. Se ela fosse acusada de ter cometido adultério, por exemplo, ela corria o risco de ser apedrejada. Então o homem que falou, olha, vai embora, cansei de você, não quero mais você aqui não. Facilmente alguém poderia falar, por que ele botou para fora de casa? Alguma coisa você aprontou. Você andou traindo seu marido? Até essa mulher conseguir provar que ela não fez, já tinha sido apedrejada. Já estava a 7 palmos debaixo da terra, ou largada para os cachorros comer. Então essa lei foi para guardar a mulher, protegê-la. Porque se a mulher recebe um documento, esse documento era obtido, o marido chegava na liderança da cidade, nos líderes locais, nos anciãos, falava, olha, eu quero me divorciar da minha esposa por esse e esse motivo. O motivo, teoricamente, tinha que ser um motivo grave, agora debaixo dessa lei. Ele fala, tudo bem, então tome aqui, elaborava um documento em pedra, em papel, seja lá no que fosse, alguma forma de comprovar que esse divórcio aconteceu, não foi por causa de adultério. Por que não foi por causa de adultério? Porque a mulher está viva e o homem também. Quer dizer, no caso não seria o marido, né? Porque se ela tivesse cometido adultério seria com o outro. Mas se ela está viva, é porque ela não cometeu adultério. Então, está aqui a prova. Toda vez que alguém viesse acusar ela, falou, vem cá, por que seu marido lhe largou, aquele que você casou? Você andou pulando na cerca? Falou, não, ó, está aqui o documento com a ciência das autoridades locais, reconhecendo que eu não cometi adultério, que eu não traí o meu marido. Foi por outro motivo que ele me colocou para fora. E isso também permitia que a mulher pudesse se casar de novo, para que ela não ficasse exposta, tendo que mendigar pelas ruas. Às vezes o que incomoda um homem não incomoda outro. Então se alguém olhasse para aquela mulher, gostasse dela, falasse, olha, você já foi casado? Eu fui. Mas ele se divorciou de mim. Por quê? Por esse motivo. Por isso? Isso aí para mim não é nada. Então vamos nos casar. Aquele documento dava uma segurança tanto para a mulher, para guardar a vida dela, quanto para o homem que estivesse se casando com ela, para saber que ela não foi repudiada por um motivo que fosse mais grave, tão grave a ponto de ninguém mais poder se casar com ela, ou de que ela não devesse nem estar viva. Então esse documento, essa lei, servia para guardar e preservar a vida da mulher. E a terceira e última função dessa lei era proibir que o primeiro marido da mulher pudesse se casar com ela de novo depois. Porque se o primeiro homem, ela casou, se divorciou, deu a ela uma carta de divórcio. Aí chegou outro homem e se casou com ela. Aí digamos que esse segundo marido também quisesse se divorciar dela pelo motivo grave, né? Ou pelo mesmo motivo, ou achasse algum outro motivo. Ele ia, ou digamos no caso que ele morresse, ela ficasse viúva. Aí ela ia ficar vulnerável de novo, né? Toda vez que a mulher estava sem o marido, sem estar sob a proteção de um homem, seja seu marido ou seja seu pai, ela estava vulnerável. Então aquele primeiro marido que tinha mandado ela embora, falou assim, essa mulher está aí, largada pela rua, é melhor trazer ela de volta, né? Pelo menos me ajuda a cuidar das coisas. Não é assim. Essa lei vinha para ensinar ao povo que o casamento era um relacionamento sério diante de Deus. Era uma aliança cara.
preciosa que era firmada entre o homem e a mulher. E se o homem visse a mulher dessa forma, falasse assim, assim, me divorciei, depois aconteceu um monte de coisa com a mulher, e ela ficou disponível de novo no mercado, então para não ficar aí sozinha, venha. Esse é um olhar objetificado. É um olhar que homem nenhum deve ter por mulher nenhuma. Então essa lei vinha para proibir que o primeiro marido viesse a se casar com ela de novo, em algum momento, que seja lá em que circunstância fosse. Essa lei vinha para ensinar, olha, você quer se divorciar dela? Entenda, saiba, esteja ciente de que você nunca mais vai trazer essa mulher para dentro de sua casa de novo. Casamento não é uma aventura que você entra e sai a hora que você quiser. Não é, a mulher não é um produto da estante que você pega, traz para dentro, usa, joga fora, depois bota de novo. Casamento é uma aliança séria, preciosa, cara diante dos olhos de Deus. Então essa lei que Moisés deu ao povo de Israel, que ele recebeu da parte de Deus, tinha essas três principais funções: determinar os motivos pelos quais um divórcio podia acontecer, dar segurança à mulher e ensinar ao homem o preciosismo, o valor, a seriedade, a importância que o casamento tem. E que ele não poderia ficar casando e descasando com a mesma mulher a hora que ele bem entendesse. Na hora, só que ao contrário do que pode parecer, essa lei que Moisés deu sobre o divórcio era para manter a ordem das relações e corrigir a bagunça que tinha se instalado ali nos casamentos. Ela não tinha o intuito de desvalorizar a mulher, mas sim de protegê-la da irresponsabilidade conjugal que muitos homens tinham. Só que era assim que os mestres da lei, os fariseus, ensinavam sobre o divórcio, trazendo esse tom de seriedade do casamento, deixando claro as graves consequências que tem uma separação? Infelizmente não. Não era esse o ensino que era dado. Na hora de reproduzir essa lei e ensinar para o povo, os fariseus e os mestres da lei ensinavam como se Moisés estivesse ordenando, dando uma ordem, até recomendando que um homem se divorciasse de sua mulher por qualquer coisa que lhe desagradasse, igual como era feito antes de eles receberem essa lei. E qual era a diferença? Antes de receber a lei, os homens se divorciavam à vontade. Os mestres da lei, depois que começaram a ensinar essa lei, também falavam que o homem podia se divorciar por qualquer razão que fosse, mas o único acréscimo que era feito é, olha, só não esqueça de uma coisa: dê a carta de divórcio para ela. Você pode se divorciar, você pode abandonar ela pelo que você quiser, mas não esqueça de dar o documento, um pedaço de pedra, um pedaço de papel que seja, assinado por quem for, na mão dessa mulher, porque aí você vai estar cometendo um pecado gravíssimo. E havia alguma punição se o homem se recusasse a dar esse documento para o homem? O casamento não era desfeito. Porque na verdade não era ele chegava nas autoridades e dava. E as autoridades emitiam esse documento como se fosse um cartório, né? Chegava lá, solicitava o documento, eles emitiam esse documento e davam para a mulher. Aí tinha a ciência do marido, que estava se divorciando, das autoridades locais. Se eles não quisessem dar esse documento, o casamento continuava. E se esse homem se relacionasse com qualquer pessoa sem a mulher ter recebido essa carta de divórcio, era adultério. Ele morria, né? Ele morria. Ela ficava viva. Ela ficava viva. Morria ele e a mulher com o qual ele adulterou. Exatamente. Ele e a mulher com aquele adulterou. Isso assim, No dia de hoje era tratando teoricamente, né? Porque às vezes o pessoal torcia as coisas a seu próprio favor, né? Muitas vezes, né? Como é hoje, infelizmente. Mas teoricamente era isso que tinha que acontecer. Então tudo que os fariseus faziam na hora de dizer, se for realmente necessário você se divorciar, que seja nessas determinadas condições da lei, e dê a carta de divórcio para ela. O problema é que aqueles que deveriam estar ensinando o povo a valorizar aquilo que é valioso diante de Deus, estavam usando sua palavra como justificativa para banalizar o casamento e estavam focando simplesmente no cumprimento de uma mera formalidade. Como é hoje. Só muda as circunstâncias, mudou os documentos. O pessoal deixa de olhar para a gravidade onde é que está o problema de verdade e fala, olha, não esqueça do documento. E casar virou um negócio agora. Pois é, então não interessa o jeito que você vai tratar seu casamento, mas divorciou, bota o documento na mão dessa mulher. Então abandonar uma mulher à própria sorte, só porque o homem deixou de gostar dela, não teria problema nenhum no ensino dos mestres da lei e dos fariseus. Sair se casando à torta e à direita com uma mulher atrás da outra, não teria problema, segundo o ensino dos mestres da lei e dos fariseus.
Mas se divorciar e não correr atrás desse documento, aí, meu amigo, você tem que se preocupar. Não faça isso não, para a polícia não ir lhe pegar, não acabar com a sua vida. Então vocês estão conseguindo, meus irmãos, entender qual era a gravidade da situação. O foco do ensino não estava num casamento sólido, não estava numa vida de santidade, na superação das dificuldades. O foco estava na emissão de um documento. Jesus não podia deixar que isso acontecesse. Não podia deixar que isso continuasse sendo ensinado dessa forma. Por isso ele vai ensinar agora como é que essa lei tinha que ser entendida de verdade. Marcelo, por consequência disso, devia ter muita mulher morando em rua, né, se prostituindo. Muitas. Na verdade, provavelmente a maioria dos casos de prostitutas foram mulheres abandonadas. Ou que ficaram viúvas e não acharam outro marido, ou que se divorciaram e não acharam outro marido, ou que foram colocados para fora de casa. O pai também podia fazer isso por algum motivo, né? Repudiar sua filha. Muitas vezes até por conta de adultério, mas não quis denunciar o adultério, que era sua própria filha, né? Não queria ver a menina morrer, então botava ela na rua. Falava, tudo isso, não vou denunciar, mas também você não fica mais em minha casa. Muitas recorriam a isso para não morrer de fome, né? Se sujeitavam a circunstâncias humilhantes, vergonhosas. Me tirando, as viúvas que o senhor fala, elas não deviam ter filho, né? Porque o filho assumia a responsabilidade. Provavelmente, a maioria das. Não devia ter filho, né? A maioria. Ou o filho que não tem condição de sustentar sua mãe, ou não tinha filhos, porque geralmente ela achava apoio. Se o filho já tivesse uma família, negócio, geralmente acolhia, né? Inclusive, esse é um dos mandamentos de Deus, né? Honra teu pai e a tua mãe. Cuide, respeite, valorize seu pai e sua mãe, para que a sua vida seja longa na terra. Então eles não iriam desamparar uma mulher, sua própria mãe, se eles tivessem condição de cuidar dele. Mas qual é o ensino de Jesus? Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Então por isso Jesus vai dizer, eu, porém, lhes digo. Ao contrário do que esses homens vêm ensinando para vocês, a forma como devem entender o divórcio é essa. Como quem se divorcia da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério. Daqui, meus irmãos, nós podemos tirar 3 conclusões muito importantes que devem ditar a forma como nós devemos enxergar o casamento. Então, até aqui foi só a introdução. Foi só o contexto para vocês entenderem qual era o problema que Jesus precisava corrigir. Mas o foco de vocês tem que estar justamente a partir de agora. O momento em que Jesus vai ensinar qual é a forma correta de olhar para o casamento, qual é a forma correta de olhar para uma relação amorosa, qual é a forma correta de entender o divórcio. Vamos ter três lições aí para nos ajudar. A primeira, com essas palavras, Jesus está exaltando a santidade do casamento, a excelência que o laço matrimonial possui diante de Deus. Ao dizer que você comete um pecado grave, se você se divorciar, exceto por imoralidade sexual, Jesus está olhando para o casamento como uma aliança santíssima. Jesus está voltando no conceito de casamento que foi apresentado para a gente lá em Gênesis, no início de todas as coisas, quando Deus criou o homem e a mulher. Qual foi o decreto de Deus? Quando Ele criou o homem e a mulher e eles se amaram, se uniram, Adão olhou para ela e falou, meu Deus, essa mulher, ele fez uma poesia, cara. Ele faz, aquilo ali está em forma de música, inclusive, né? Está em forma de poesia no texto original. Essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, né? Sangue do meu sangue. Assim, essa mulher é a minha força e a minha fraqueza. Essa mulher combina comigo em tudo. Assim, a outra metade da minha maçã, a outra metade da minha laranja. Essa mulher é maravilhosa. A tampa da minha panela encaixou como uma luva. E aí, depois que ele faz essa declaração para ela, diz, por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O primeiro decreto de Deus acerca do casamento determinava o início de uma aliança profunda e até misteriosa. Como é que 2 pessoas se tornam uma só carne, sendo que elas vão continuar sendo 2 pessoas? Quem está vendo minha esposa, está vendo ela lá, e eu cá. 2 pessoas, aparentemente,
independentes. Porém, nosso casamento, a aliança que nós firmamos um com o outro, fez com que diante de Deus, ele olhasse para ela e me visse também. Ou fez com que vocês, ao olharem para ela, lembrem de mim. Ao olharem para mim, lembrem dela. Porque agora nós somos uma só carne. A nossa aliança não deixa mais que a gente seja considerado como seres sujeitos independentes, que não existem mais um sem o outro. Então esse decreto de Deus fez com que a união sexual entre o homem e a mulher gerasse um vínculo inquebrável entre eles. Um vínculo sagrado, um vínculo muito importante, muito santo diante aos olhos do Pai. Então, mesmo que aos olhos do homem e do marido e da mulher, ou mesmo que aos olhos dos homens, marido e mulher sejam vistos como dois sujeitos, aos olhos de Deus eles são um só corpo. Tamanha é a seriedade da sua aliança um com o outro. E é com esse olhar que Jesus vê o casamento. Por isso, o casamento não pode ser desfeito por qualquer motivo. É por isso que Jesus diz, olha, exceto por esse motivo, o casamento não pode se desfazer. Esse é um olhar de alguém que está vendo um casamento com seriedade. O casamento não pode ser saído desfeito por qualquer coisa que seja. Mas talvez alguém aí se pergunte, se o casamento é tão sério diante de Deus, por que então que ele deu uma lei que permite o divórcio? Se Deus não queria que o homem se divorciasse, não queria que casamentos terminassem, por que ele deu uma lei justamente dizendo como é que o divórcio tem que acontecer? Como é que ele não estaria estimulando os homens a se separarem de sua esposa, dando uma lei como essa? Engraçado que essa foi exatamente a pergunta que os fariseus fizeram para Jesus. Só que não nesse texto. Em um outro texto que a gente vai ver lá na frente, quando a gente vai tratar disso de novo, talvez sobre outra perspectiva. Em Mateus 19 eu vou lá, para mostrar para vocês. Calma, moço. Oxi. A gente vai tratar de novo. Tá bem depois. Lá em Mateus 19, os fariseus se juntam, eles estão querendo buscar uma forma que seja de Jesus cair numa armadilha para eles conseguirem denunciar ele de ter cometido algum crime e matá-lo. Então eles chegam com a casca de banana para Jesus e fazem uma pergunta sobre divórcio, sobre casamento, né? Lá em Mateus capítulo 19. Só que depois que Jesus respondeu a pergunta deles, eles perguntaram assim, vem cá, então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa uma carta de divórcio e o mandá-la embora? Porque Jesus antes tinha dito que não era para o homem se divorciar. Então por que existe uma lei que Moisés mandou o homem se divorciar? Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão. Porque o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original de Deus. Moisés teve que dar uma lei porque vocês estavam bagunçando demais. Por causa do pecado, do coração miserável que vocês têm, transformando a relação conjugal numa baderna, numa bagunça. Deus teve que dar alguma coisa que controlasse, que colocasse limites, porque estava totalmente fora de controle. Só que Deus não queria que fosse assim. Porque você não tem que olhar para o que Deus fez para remediar, você tem que olhar para como Deus criou no início. Como foi que Deus criou o casamento no início? Uma aliança indissolúvel, uma aliança inquebrável, uma aliança que não tem prazo de validade para acabar. Uniciar o homem e a sua mulher, deixará a casa de seu pai, uniciar a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Sempre vai ser essa a visão de Deus sobre o casamento. Mesmo sem permissão para isso, para o divórcio, os homens já estavam largando suas mulheres por motivos banais. Então essa lei não abriu o caminho para o divórcio. Pelo contrário, ela tornou o divórcio, que já tinha sido aberto, um caminho mais estreito, mais criterioso. Foi criada uma burocracia em cima do divórcio, justamente para que as pessoas pensassem muito antes de levar isso à frente. A dureza do coração dos homens fez com que fosse necessária uma lei que traçasse esses limites, de forma que para o divórcio acontecer fosse estressante, desse trabalho, ter que sair de sua casa, conversar com as autoridades, expor sua vida pessoal, colocar a sua intimidade, dar ciência de sua intimidade para outras pessoas, porque só isso talvez fosse suficiente para a pessoa pensar, rapaz, vai dar trabalho demais, é melhor eu aguentar. Então só isso aí já desestimulava o divórcio. Ficar com essa mancha na perna. Pois é, deixa essa mancha aqui, não é nada. Mas Jesus deixa muito claro, o divórcio não era o propósito inicial de Deus para o casamento.
Deus não abriu mão do seu desejo de que desde a criação o casamento fosse tratado como santo e interminável. Ele só concedeu essa lei temporária para trazer alguma ordem para a bagunça que estava estabelecida na relação conjugal daquele povo, naquele tempo. E Cristo, quando ensinou sobre esse assunto, trouxe de volta o propósito inicial que Deus tem para a vida a dois, que deve ser a mesma forma como a gente olha para o casamento, uma aliança que a partir do momento que começa, não vai terminar. Essa deve ser a forma como nós devemos olhar para o casamento. Qualquer coisa menos do que isso. Seu olhar está contaminado. Seu olhar está aquém, está muito para trás. Você não está vendo a preciosidade, o valor de uma das coisas mais maravilhosas que Deus criou. A segunda conclusão que a gente tira do ensino de Jesus sobre o divórcio é que o Senhor nunca, em parte alguma da Bíblia, ordenou que alguém se divorciasse. Não existe uma ordem que o homem se divorcie. Os mestres da lei, os fariseus, quando eles ensinavam esse trecho da lei que trata sobre quais as condições do divórcio tem que atender para acontecer, eles ensinavam como se Moisés estivesse, lembra aquele texto que a gente leu, né? De Deuteronômio? O homem que se divorciar por um motivo grave, se o homem encontrar alguma causa vergonhosa na sua mulher, se divorciar dela, deve lhe dar carta de divórcio. Ele está falando ao homem, se divorcie da sua mulher? Não. Ele está ordenando, até recomendando, falando, olha, é melhor você até aproveitar um pouquinho, tirar o proveito que você tem que tirar e depois você manda essa mulher embora. É isso que ele está dizendo? Não é. Muito claramente. Só que na hora de ensinar, os fariseus ensinavam, olha, aqui está dizendo que é por qualquer motivo vergonhoso. Então se é vergonhoso, se você está dizendo que é vergonhoso para você, eu acredito. Não interessa se as outras pessoas não vão achar que é vergonhoso. Quem está sofrendo é você, o marido é você que tem que definir o que é vergonhoso e o que não é. E aceitavam qualquer justificativa, qualquer desculpa para o divórcio acontecer. E como a gente viu, o fato de existir uma lei que trata em quais condições o divórcio deve acontecer, não significa que isso está sendo estimulado. De forma semelhante, existem leis, por exemplo, no nosso país, que tratam sobre divisão de bens no casamento. Isso quer dizer que está estimulando as pessoas a falar, olha, bote uma etiqueta ali em sua casa, o que é de um e o que é de outro. Porque se acontecer de divorciar, não vai ter problema lá na frente. A lei está estimulando a você fazer isso? Não. Ela só está colocando, já que para não virar uma bagunça na hora de dividir, o pau não quebrar, para não rachar a casa no meio, tocar fogo nas coisas, falar, não vai me dar não, também ninguém vai ficar com isso aqui, toca fogo, queima tudo, não vai ficar nada para ninguém. Para não acontecer isso, fizeram uma lei. Olha, se você construiu esse patrimônio, você vai querer se casar como? A partir do momento em que você casou para frente, você vai querer dividir tudo que vocês construírem, então o casamento tem que ser feito nessa condição. Você não vai querer dividir nada do seu patrimônio, tudo que está no seu nome vai ser sempre seu, tudo que está no nome dela vai ser sempre dela, vai ser dessa forma de casamento. Então essa lei também existe só para colocar ordem na coisa, para controlar, para que não saia da linha, para que no mundo não rache no meio, com tanto divórcio que está acontecendo. Mas ela não está estimulando que as pessoas saiam ali, etiquetando tudo que é do marido e o que é da esposa. E a terceira conclusão que a gente tira do que Jesus falou sobre o divórcio desse texto, é um dos ensinos mais importantes de tudo que a gente falou até agora. O que Jesus está dizendo com esse ensinamento é: quase todos os motivos usados para justificar o divórcio não são válidos diante de Deus. A maioria das causas que dão para justificar uma separação não é válido diante de Deus, ainda que seja válido diante dos homens. Mas como se Jesus está falando com seus discípulos, pessoas que dizem amar a Deus, que dizem temer a Deus, então se preocupa mais com o que Deus pensa do que com os homens pensam. Saiba, 99,9% dos motivos que você disser que justificam o divórcio não valem diante de Deus. De acordo com o que Jesus ensina, só tem um motivo pelo qual um casamento pode se desfazer. Imoralidade. Lhes digo, quem se divorcia da sua esposa, exceto por porneia. Essa palavra que Jesus usa. Apesar de ter sido traduzido ali como imoralidade sexual, sabe que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito todo em grego, né? E traduziram para a nossa língua do português. Mas a palavra que traduziram ali como imoralidade sexual é porneia. Tem várias traduções da Bíblia, vocês não sabem, né? Várias versões diferentes. Algumas versões traduzem porneia como prostituição.
Algumas versões trazem como fornicação. Algumas versões trazem como adultério. Algumas versões trazem como relações sexuais ilícitas, né, fora da lei, que não são aceitas. E outras trazem essa tradução de imoralidade sexual. Por muito tempo, aceitou-se essa tradução do adultério, né? Jesus estaria dizendo: o homem que se divorcia da sua esposa, a não ser por conta de adultério, a não ser que se tenha havido traição, relação sexual fora do casamento com outra pessoa que não tem nada a ver com o seu cônjuge, aí você pode ser divorciado. Só que essa palavra porneia, com o tempo, entendeu-se que ela não tem só o significado de adultério. Ela tem um significado mais amplo, porque ela é usada em outros textos da Bíblia, falando sobre coisas que Deus condena, coisas que Deus repudia, e entendeu-se que porneia, eu acho que essa é a melhor tradução, significa toda e qualquer distorção na área da sexualidade. O entendimento que se tem de porneia hoje é que ela abrange uma série de coisas que podem ser cometidas pelo homem, incluindo adultério. Adultério também está incluído aí, mas que pode ser bigamia, poligamia, estupro da esposa, interação homossexual, abuso de crianças. Então todos esses motivos que tem sexo envolvido no meio, mas que é praticado de forma pecaminosa, maligna, distorcida, pornografia. Lembra que a gente estudou sobre adultério? Ele não está falando só sobre adultério físico, né? Lembra que domingo passado Jesus ensinou que adultério é muito mais do que só se deitar com outra pessoa. Alimentar desejos sexuais por outra pessoa, desejar no seu coração se relacionar-se com alguém que não é o seu cônjuge, diante de Deus é adultério do mesmo jeito. Então também justificaria, entra nessa cláusula, né? Nessa exceção que Jesus dá. E por que é que esse foco tão grande com relação ao sexo? Essa é uma das coisas que mais fala, né? O crente, todo o problema é sexual, né? Mas quando se trata de casamento, meus irmãos, o que é que torna um casamento? Sexo. Sim, Duas pessoas que se casam no papel, no cartório, mas se elas não tiverem relacionamento sexual, o casamento pode ser desfeito sem maiores problemas. Ele não é aceito, porque senão não vai ter diferença nenhuma do relacionamento que você tem com essa pessoa que você se casou, com o seu irmão, com sua irmã, com o seu colega de trabalho. Assim, é só mais alguém na sua vida igual as outras pessoas são. O sexo é o clímax do relacionamento humano. O sexo é a interação mais intensa, mais profunda que um homem e uma mulher podem experienciar. É por isso, meus irmãos, que ele não é para ser praticado por qualquer pessoa. O sexo é maravilhoso. É uma das maiores bênçãos que Deus nos deu. Principalmente quando ele é vivido da forma que Deus se agrada, da forma que Deus se alegra. Porque você pode se esbaldar com o seu cônjuge. Você pode aproveitar, desfrutar, se lambuze, faça o que quiser com a pessoa com quem você tem um compromisso. Mas isso é muito importante a gente entender. O sexo, meus irmãos, foi tratado como algo totalmente banal. O que se ensina hoje é que o que importa é se você estar bem, o que importa é você se sentir feliz, não se prive de nenhum desejo, não passe necessidade, não passe vontade, se dê, se entregue para qualquer pessoa que você quiser, porque o corpo é seu, você faz o que você quiser com ele. Mas toda vez que você interage sexualmente com alguém, você se torna uma só carne com essa pessoa. Aí você se torna uma só carne com um, uma só carne com o outro, uma só carne com o outro, e sua identidade vai se perdendo. Seu coração vai se quebrando em pedaços. Sua mente desaprende a amar alguém. Quem se relaciona com várias pessoas, seu cérebro automaticamente, quando você se relaciona sexualmente com alguém, entende que aquela pessoa tem uma importância para você, que você está se entregando para ela. Você está compartilhando um momento de maior intimidade que pode existir entre duas pessoas. Logo, deve ser alguém importante para você. O cérebro começa a acolher aquela pessoa ali como uma pessoa importante. Mas depois você larga essa pessoa e vai achar outra pessoa. Aí o cérebro fala, não, então ela tem que sair da sua vida, né? Então eu vou desfazer o sentimento por ela e criar um sentimento agora por essa, porque aquela ficou para trás, agora é essa daqui. Só que isso vai acontecendo várias vezes. O cérebro vai falar, rapaz, eu estou gastando energia, estou me acabando aqui para fazer essa pessoa importar para você, e você toda hora larga essa pessoa.
Então agora eu não vou mais fazer você gostar de ninguém. Isso se chama dissolução. Sim. Todo relacionamento agora vai ser líquido demais. A pessoa desaprende a amar. Ela não sabe mais criar um vínculo profundo com alguém. E lá na frente, quando você cansar dessa vida de pular de galho em galho, quando você cansar dessa vida de servir de objeto sexual para atender sua necessidade e a necessidade dos outros, e quiser amar alguém, não vai conseguir. Porque sua mente desaprendeu. Você condicionou o seu corpo a não se firmar com ninguém. Fora outras consequências gravíssimas que isso traz. Na área da sua saúde, na área da sua espiritualidade, na imagem que você tem diante das pessoas, né? Como você vai ser falado, como você vai ser falado, como você vai ser visto diante da sociedade. Tudo isso, meus irmãos, são coisas que tem que ser pesadas na balança. Sexo não é brincadeira. Sexo não é coisa de criança. Sexo não é coisa nem de adolescente. Sexo é coisa de quem tem condição de deixar a casa do seu pai e da sua mãe. Quem tem condição de se sustentar, de pagar suas contas, de trazer outra pessoa para debaixo do seu guarda-chuva e falar: eu assumo a responsabilidade de cuidar de você. Nós temos condição de pagar nossas contas, temos condição de pagar nossa casa, de botar comida na despensa. Então vamos casar. Se você não tem, não case. Começar a vida sexual antes de poder ter esse compromisso com uma pessoa com quem você vai estar comprometido ou comprometida a passar o resto da sua vida, vai trazer consequências gravíssimas para a sua vida. Eu tenho certeza que todo mundo, boa parte aqui, se não já passou por isso, sabe a história de alguém que se estrepou todo porque não conseguiu se segurar. Quis provar logo da parte boa, mas esqueceu que com o prazer vem responsabilidades, vem compromissos. Então, meus irmãos, sexo, casamento, são coisas sérias, são coisas graves. Não tratem isso como algo banal. Não tratem isso como se não fosse nada. Esses dias vieram me perguntar por que Deus nunca reclamou dos homens no Antigo Testamento, que tinha várias mulheres. É verdade. Ele nunca houve assim, fala assim: olha, largue suas mulheres todas, fique só com essa. Ele deu essa concessão por motivos que sinceramente eu não sei. Porém, eu já ouvi falar que é porque os homens morriam muito em guerra. Então o contingente masculino era muito pequeno para o contingente feminino. Então, mas isso, a Bíblia não diz isso, né? Se não diz, eu não posso afirmar que era verdade. Mas o que a gente tem que olhar é o quê? O início. Qual era o início? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a várias mulheres? A sua mulher. O que aconteceu depois disso é distorção. O que aconteceu depois disso é corrupção. E veja que as consequências, que nunca terminou bem essa história. Homens de Deus, tem de monte, tem de quilo, que saiu tendo várias mulheres. Pode ver que a família foi uma bagunça, uma confusão total. As mulheres tinham ciúme uma da outra, os filhos brigavam entre si, formava a nação, que uma brigava com a nação do outro filho. Então nunca deu certo essa história. Mas ainda assim, se na antiga aliança Deus não tinha uma lei proibindo que isso acontecesse, agora na nova aliança está muito claro para nós. Paulo escreveu sobre isso. Cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. A relação conjugal, ela acontece só entre um homem e uma mulher. Esse é o casamento diante de Deus. Uma relação indissolúvel, inquebrável, entre um homem e uma mulher. E que é feito principalmente com duas pessoas. Quer dizer, casamento é a gente temente a Deus ou não. Mas se você é temente a Deus, procure alguém que seja temente a Deus também. Né? Não case com alguém que não teme o Senhor, porque senão certamente você vai sofrer muito na sua vida. Mas ao dizer que a imoralidade sexual é a única justificativa para o divórcio, naturalmente, principalmente nos dias de hoje, surge logo uma outra pergunta. Se Jesus está falando que o único divórcio aceitável é se acontecer imoralidade sexual, mas e os casos de violência? E os casos de abuso? E os casos de opressão que as mulheres passam dentro de casa? Antes de responder essa pergunta, é preciso lembrar que a gente vai achar nas Escrituras mais uma exceção que justifica o divórcio. Não é nesse ensino de Jesus aqui, é nesse mesmo texto de Paulo, de 1 Coríntios capítulo 7. Quando a gente vai ler lá, Paulo diz que ainda tem uma outra causa que justifica o divórcio, que a gente chama de repúdio ou abandono. O que é que ele diz lá?
Para os casados, ou seja, está falando com os casados, né? Porém, tem uma ordem que não vem de mim. Não sou eu que estou dizendo isso, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do seu marido. Mas, se fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da sua esposa. Agora, me dirijo aos demais. Antes ele estava falando com quem? Com os casados. Ó, você casado, esposa, não se separe do seu marido. Você, marido, não se separe da sua esposa. Mas caso isso venha acontecer, não fique correndo atrás logo de se casar de novo, não. Viva sua vida de solteiro. Aproveite sua vida para outras coisas. Ou busque se reconciliar com quem você se separou. Vida de solteiro, segunda palavra, né? Segunda palavra, exatamente. Mas depois ele continua. Agora eu me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a esse respeito. Meus irmãos, eu acho que Paulo deve ter tido muito temor nessa hora. Nós cremos que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Deus usou homens para que pudessem escrever e chegar até nós aquilo que é a sua vontade. Então Paulo, quando ele estava escrevendo isso aqui, ele fala assim, olha, não existe nenhuma lei, nada do Antigo Testamento fala sobre isso. Eu que estou escrevendo, mas ele diz assim, porém, eu creio que eu estou falando do Espírito. Eu creio que eu estou em consonância com a vontade de Deus. E realmente ele estava, porque chegou até nós como Escritura Sagrada. Então ele está dizendo, agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a esse respeito. Se o irmão for casado com uma mulher descrente, e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, ótimo, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente, e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, ótimo, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa que crê. E a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros. Mas eles não são impuros diante de Deus, os filhos são santos. Então ele está falando assim, olha, se você é crente e o seu marido é descrente, ou vice-versa, né? Seja você homem ou mulher. Se você crê e o seu marido não crê no Senhor, se você teme a Deus e o seu marido não teme, mas ele fala, não, tudo bem, nós podemos continuar assim, valorize o seu casamento. Não se desfaça dele, né? Diferença de fé, depois que você já está no casamento, não é motivo para esse casamento terminar. Isso é imoralidade sexual? Não é. Então, não é motivo para divórcio. Mas ele continua. Se, porém, o seu cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa. Você não tem mais a aliança que vocês tinham. Se a pessoa quiser falar, olha, não, vamos levar até o fim mesmo, não dá para continuar. Deixa essa pessoa aí. Por quê? Porque Deus vos chamou para viver em paz. Aqui, meus irmãos, Paulo está deixando claro que existe uma ordem de Deus para homens e mulheres. Qual é a ordem? Não se separe do seu marido. Essa é a regra. Essa é a linha mestra que deve guiar o casamento. Esse deve ser o objetivo principal na vida de quem não é casado. Não se separar. Não enxergar o divórcio como uma possibilidade, uma saída de emergência que fale, ó, a gente está brigando demais, vou sair por aqui. O divórcio não pode ser uma opção. Eu e Jéssica já falamos disso desde o começo. Não é uma opção para nós. Não é algo que... Porque se você considerar que é uma opção, toda vez que a coisa ficar ruim, você vai logo olhar para ela. Será que agora é o momento de usar, é o momento de recorrer a esse recurso? Então não veja isso como uma opção válida. Mas Paulo sabe que em alguns casos isso vai acontecer. Então, a orientação que ele recebeu de Deus para essas pessoas é, já que você se divorciou, já que realmente aconteceu o divórcio, não fique atrás de buscar outra pessoa para se casar logo. Não fique atrás de buscar alguém para você se casar novamente. Mas se você quiser se casar novamente, se esforce para se reconciliar com quem você se separou e restaurar o seu casamento. Afinal, essa é a pessoa com quem você já firmou a aliança. Você já se fez uma só carne com ela.
Então, se for para voltar casado de novo, se esforce para voltar com essa mesma pessoa. Isso quer dizer que é pecado se casar de novo com outra pessoa depois de passar por um divórcio? Um divórcio legítimo? Não necessariamente. Se o divórcio foi por motivo, se foi por imoralidade sexual, não tem problema. Se foi por qualquer outra coisa, é pecado. Não é um divórcio aceito diante de Deus. Mas Jesus diz que quem se divorcia sem ser por esse motivo vai cometer adultério. Se não foi por imoralidade sexual, você está colocando tanto a mulher que está, ou o homem, né, que está se divorciando de você, em condição de adultério, quanto quem se casar com ela. Aí Paulo continua ensinando para as pessoas que se converteram o seguinte: se antes de você ter se tornado um cristão, você se casou com alguém, permaneça nesse casamento, dando sempre o seu melhor. Porque só a sua presença no casamento, se você for o único crente dentro daquela casa, você vai estar trazendo bênçãos para a sua família. Você, esposa, vai estar santificando seu marido. Você, marido, vai estar santificando sua esposa. Vocês vão estar santificando seus filhos. Permaneça fiel. Não abra mão do seu casamento, não abra mão do seu matrimônio, só porque vocês não creem no mesmo Deus. Porém, se depois de você ter entregado sua vida para Cristo, o seu cônjuge disser, eu não me casei para ser marido de crente. Esse negócio de ficar ouvindo louvor dentro de casa, de você toda hora andar em igreja, de ter que ficar saindo toda hora, de ficar recebendo um monte de crente aqui em minha casa, esse negócio de ficar fazendo culto, não casei para isso, não quero saber. Então, pegue suas coisas, vai embora. Paulo está dizendo o quê? Se a pessoa insistir, insistir, quer dizer que a outra pessoa falou, não, meu amor, vamos continuar. Isso não é motivo para a gente se separar, mas a pessoa está irredutível, deixa ele ir. Porque Deus nos chamou para viver em paz. E um lar onde as pessoas vão ficar brigando o tempo todo, você vai ter que ficar escolhendo entre Deus e o seu cônjuge, com certeza não vai ser um lar de paz. Então isso é chamado de abandono. A pessoa fala, olha, eu não quero mais ficar com você, porque eu não creio nessa mesma coisa que você crê. Então eu vou embora. Ela está abandonando o seu cônjuge. Então Paulo está dizendo, quando ele diz, deixe-o ir, ele está validando, dizendo que esse é um divórcio, você não tem mais obrigação com aquela pessoa. A gente chama isso de repúdio também, né? A pessoa, o descrente no caso, né? A pessoa que está querendo se separar a qualquer custo, está repudiando quem ele se casou. Só que em caso, alguém que oprime o seu cônjuge, seja com palavras ou com atos violentos, alguém que priva a sua esposa ou seu marido de ter contato com outras pessoas, de frequentar a casa de parentes, de ver os seus amigos, de ter acesso a dinheiro para comprar suas coisas, alguém que faz ameaça violenta ou que chega mesmo a ferir alguém, a ameaçar de morte, está criando um ambiente dentro de casa de repúdio. Está criando uma condição que está obrigando a outra pessoa a ter que deixar aquele ambiente, porque senão ela vai morrer. Então eu confesso que tem pastores que não concordam com isso, mas eu fui convencido de que casos de violência doméstica e abuso de qualquer tipo, seja psicológico, seja físico, comprovado, também cria um ambiente de repúdio para a pessoa, para ela deixar aquele lugar, porque é melhor que ela fique viva do que ela esteja morta. Então tem mulher que fala assim, olha pastor, eu apanhei do meu marido, da minha irmã, volte para lá, converse com ele. Esse não é a forma de se tratar a violência doméstica. Você primeiro protege, depois você trata. Então primeiro você tira a pessoa da situação de perigo, vai lá, chama 2, 3 homens, vai lá, dá uma surra nele, resolver o problema, deixa a mulher clara, olha, meus irmãos, isso é crime, caso de delegacia, se você apanhou, se você foi ameaçado com faca, com arma, com qualquer coisa que seja, se você sentiu sua vida ameaçada verdadeiramente, né, saiba que essa pessoa que fez isso cometeu um crime. Agora o problema é que hoje as mulheres, muitas vezes porque se sentiram abandonadas, usam isso como arma para incriminar homens a qualquer motivo. Então tem casos, muitos casos reais, que a mulher deve ser protegida, mas hoje em dia você tem que ter muita segurança quando a mulher chega para fazer uma denúncia dessa, ouvir a outra parte, né? Saber o que foi que aconteceu de fato, buscar testemunhas, porque não é uma situação fácil. Porém, a Bíblia considera isso também como um caso de repúdio. A pessoa está obrigando a outra a ter que sair dali. Se a mulher realmente quiser, tem os casos daquelas que recebe ajuda e aí depois volta e quem ajudou ainda saiu de errado.
Pois é. E aí volta para o homem que estava descendo o cacete e depois a pessoa... Então, por fim, para a gente fechar aqui o estudo desse ensino de Jesus sobre o divórcio, ele conclui dizendo que todo mundo que se divorcia do seu cônjuge por outras questões, que não é essa que ele ensinou, peca por se separar de alguém com quem ainda existe uma aliança firmada. Além disso, essa pessoa que foi deixada também precisa saber que a aliança com seu primeiro marido ou esposa ainda existe. E se você se casar com outra pessoa, os dois vão estar vivendo em condição de adultério diante de Deus. Então, se algum de vocês, solteiros, fosse casar com alguém que já foi casado antes, procure saber qual foi o motivo do divórcio. Para você não estar colocando uma bomba relógio na sua vida. E amaldiçoando trazendo a maldição sobre o seu lar, sobre sua família. Não nesse sentido esotérico da palavra, mas porque diante de Deus, aquele casamento não foi desfeito, se não terminou por imoralidade sexual ou por abandono. Então, lições importantes aqui para a gente fechar. Lições importantes sobre relação sexual, casamento e divórcio que a gente pode tirar desse texto que a gente leu hoje. Primeiro, o sexo é o ápice da relação entre um homem e uma mulher. É o enlace mais belo, mais sublime que Deus criou para ser vivido entre um casal casado. Por isso, ele cabe somente dentro de um casamento, para ser desfrutado intensamente, loucamente, entre a pessoa com quem você firmou uma aliança sagrada de compromisso que não tem mais fim. Então não use sexo contra você. Não use o ato sexual que Deus criou para ser uma bênção como uma maldição na sua vida. Usando ele com qualquer pessoa. Praticando de um jeito que está totalmente contrário àquele que Deus nos ensina para fazer. Com alguém com quem você não tem um compromisso, alguém que depende dos seus pais ainda, alguém que não paga suas próprias contas, alguém que não tem condição de se sustentar, que vai permanecer, que vai ter que permanecer sempre sendo sustentado pela sua família, não está em condição de casar. Logo, se não está em condição de casar, não está em condição de ter vida sexual. Não vamos pular etapas, não tenham pressa. A pressa, meus irmãos, traz consequências gravíssimas. Eu sei que você pode estar pensando às vezes que mas o tempo está passando, eu vou ficar para trás, as pessoas, todo mundo, meus amigos, está tudo casado já, tudo arranjou alguém, eu vou ficar para titia, ou para titio, vou ter que ficar aqui só chupando o dedo. Não tenha pressa, não tenha pressa. E quando você olhar para o casamento, não veja como uma aliança que pode acabar a qualquer momento. Veja como uma aliança que foi feita para durar. E mais, uma aliança que foi feita para superar qualquer dificuldade, por pior que ela seja. Lembre que o casamento é a imagem que Deus usa para comparar a aliança que Ele firmou com a gente. Imagine se Deus visse o divórcio do jeito que a gente vê. O que é? Deus diz que o que é que Ele vai fazer conosco? Ele nos chama de noivo. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. E Cristo é o noivo. E diz que esse noivo, fala, noiva, esteja pronta, esteja preparada, esteja com as suas vestes limpas, esteja arrumada, esteja cheirosa. Apesar de ser noivo, eu sou muito macho. E fica muito claro. Mas a Bíblia diz que nós devemos esperar Jesus, esperar Cristo, como uma noiva espera o seu noivo chegar para se casar com ele. Almeje esse momento, porque vai ser um enlace especial. E assim como um homem e mulher se tornam uma só carne no casamento, Cristo e a igreja, quando Cristo vier, vão se tornar um só também. E diz, grande é esse mistério. Não sei como isso vai acontecer, mas vai ser maravilhoso. Então imagine se Cristo fizesse essa promessa de casamento para nós. E no primeiro erro seu, na primeira coisa que ele não gostasse, ele falou, acabou, já vá seguir sua vida, você está fora. Viu? Você não foi fiel, você não foi obediente, vá para lá, você não vai participar mais disso não. Tome aqui sua carta de divórcio, vá procurar outro Deus. Imagine, meus irmãos, se Deus tratasse a aliança da mesma forma que muitos de nós tratamos o casamento. A aliança que Deus firma conosco é eterna. A aliança que Deus firma conosco, com seus filhos, os que se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo Jesus, não tem prazo de validade. É uma aliança segura que você pode confiar. Então trate o seu casamento da mesma forma, com a mesma responsabilidade com a qual Deus trata a aliança que Ele fez com a gente. E para os solteiros, mesmo que você ache que o tempo está passando, pense bem. Seja criterioso. Seja criteriosa. Não aceite qualquer pessoa na sua vida.
Não se case com o primeiro que aparecer na frente só porque você achou bonito. Não se deixe levar por estética. Não se deixe levar pelo que está do lado de fora. Um relacionamento, meus irmãos, se constrói por etapas. Você sabe qual é a melhor forma de você ter um casamento sólido? Comece com uma amizade sólida. Conheça bem a pessoa que você está tendo sentimentos. Saiba como ela é, como ela trata a sua família. Saiba como ela vê o matrimônio. Como ela vê filhos. Como ela se relaciona com seu pai e com sua mãe. Como é essa pessoa acerca de trabalho. Qual é a visão dela sobre dinheiro. Qual é a visão dela acima e mais importante de tudo. Quem é Deus para essa pessoa? Não traga para a sua vida pessoas que vão te afastar do Senhor. Não traga para a sua vida pessoas que vão servir de obstáculo, de barreira para que você se aproxime de Deus. Traga para a sua vida pessoas que vão te levar para Ele. Pessoas que quando você fraquejar vão pegar na sua mão e falar, olha, não podemos desistir. Vamos continuar firmes. Deus é tudo que importa na nossa vida. Se você tiver que se casar com alguém, busque alguém que ame mais a Deus do que vai amar você. Porque se essa pessoa ama a Deus acima de tudo, certamente ela vai saber lhe amar também. Então não tenha pressa, não pule etapas, não queira começar de trás para frente. Muitos dos irmãos aqui já passaram por isso. Quando você começa um relacionamento já pelos filhos, conheceu a pessoa, deitou, embuchou. Vocês sabem as consequências que isso traz, meus irmãos. Muitos lares entre nós são assim, desestruturados. Pais ou filhos que nascem sem a presença dos pais. Mães que não têm o apoio do marido, que tem que se virar para suprir todas as necessidades de sua casa. Vocês sabem essa dor todos os dias. E sabem que isso foi consequência de decisões erradas. Mas saiba de outra coisa. Se você fez isso no tempo da ignorância, Deus está com perdão estendido para você. Peça perdão a Deus. Fala, Senhor, eu sei que eu cometi erros na minha vida. Eu me apressei, eu fiz coisas que eu não deveria. E meus filhos estão sofrendo essas consequências dos meus erros. Eu estou sofrendo as consequências dos meus erros. Mas eu não quero que a minha vida seja mais determinada pelo meu erro. Eu quero que a minha vida seja determinada pela tua vontade. Pelo teu plano para mim e para a minha família. Nenhum pecado, meus irmãos, a não ser blasfêmia contra o Espírito Santo, que é outro assunto para outro dia, é imperdoável. Todo pecado encontra perdão diante de Deus. Mas você precisa reconhecer o seu erro, se arrepender dele e fazer de tudo para não cometê-lo novamente. Então, quando você, se você se casar e lá na frente ficar com a impressão de que casou errado, que tomou a decisão errada, que não está mais feliz nesse casamento, que a coisa não está sendo como você esperava, que você está infeliz, que você não está mais suportando aquela condição, que você, não está perdendo seus dias com alguém que não está lhe proporcionando a alegria que você esperava ter. Lembre de uma coisa, o casamento é um caminho, trate o casamento como um caminho sem volta. Só existe um sentido no casamento, que é para frente. Não se volta atrás de uma aliança que foi firmada para não ser quebrada. Então, insatisfação, infelicidade, frustração, falta de compromisso, de companheirismo, falta de responsabilidade, não participação do outro cônjuge na criação do filho, nas coisas de casa, está se sentindo sobrecarregado, nada disso justifica o divórcio. Nada disso é um motivo válido para se divorciar. Se você se resolver se divorciar, a revelia desse ensinamento de Deus, esteja ciente de que você vai estar cometendo um pecado gravíssimo e vai sofrer consequências gravíssimas também, não só na terra, mas talvez depois daqui. Eu acho que a maioria consequências eternas. Porque senão não teria tanto divórcio. Na verdade, a maioria, toda a vida, toda decisão é determinada pela forma como você enxerga o que vai acontecer depois da sua vida. A visão que as pessoas têm do que vai acontecer depois que você morrer vai determinar como você vai viver. Quem crê que não vai acontecer nada, vive de qualquer jeito. Mas quem crê que vai prestar conta diante de um Deus santo e justo, pensa bem nas suas decisões antes de tomar. Então, quando você pensar em se divorciar, ouça a voz de Deus dizendo muito claramente isso aqui, ó. Eu odeio o divórcio. Diz o Senhor. Tem algumas versões que diz que eu abomino. É a mesma palavra que Deus usa para se referir à idolatria. Quem leu a Bíblia, o Antigo Testamento, sabe que uma das maiores denúncias era a adoração a outros deuses, né? Deus diz que a idolatria é a abominação. A mesma palavra ele está usando para dizer sobre o divórcio. Eu odeio o divórcio. Eu abomino o divórcio. Então, se você, mesmo que você esteja sendo vítima de uma das razões que a gente falou que justifica o divórcio, seja imoralidade sexual,
violência doméstica, e não estiver disposto a ter o seu casamento restaurado, porque essa tem que ser sempre nosso primeiro pensamento. Não pense primeiro em desfazer, pense primeiro em restaurar. Porém, se você não estiver disposto a ter seu casamento restaurado e escolher se separar dessa pessoa com quem você firmou essa aliança no passado, saiba que você vai estar fazendo algo que Deus odeia. Mas pastor, então o senhor quer que eu continue levando chifre? O senhor quer que eu continue apanhando, com olho roxo, perdendo dente? O senhor quer que eu continue vivendo em cárcere privado, dentro da minha própria casa? Quer que eu continue correndo risco de morte a qualquer momento? Não, claro que não. Pelo contrário, eu não desejo, além de não desejar isso para ninguém, se você estiver passando por isso, saiba que você tem o total apoio meu e da nossa igreja, para proteger você, para guardar você da forma como a gente puder, para que isso não venha dar fim à sua vida. Eu não desejo isso para ninguém de forma alguma. Mas você precisa saber que se você optar pelo divórcio, não vai estar alegrando o coração de Deus. Isso não quer dizer que você vai deixar de ser salvo. Isso não quer dizer que Deus vai te amaldiçoar. Isso não quer dizer que Deus não vai mais derramar suas bênçãos sobre você, que Deus vai passar a te odiar por isso e vai lhe mandar para o inferno. Só quer dizer que com essa atitude você vai estar entristecendo o coração de quem você só deveria alegrar. Só isso. Não é o fim da vida, não é o fim do relacionamento com Deus, porque nossas atitudes não põem fim ao amor que Deus tem por nós. Mas saiba que Deus vai se entristecer. Ele vai odiar a sua atitude. Mesmo que depois passe, mesmo que depois sua vida entre no rumo. Mas nós não devemos optar primeiro por coisas que Deus abomina, mas sim por aquilo que Ele se alegra. E para concluir por hoje, não porque não tinha mais coisa para falar, mas porque a gente tem outras coisas e ainda deve estar com fome, daqui a pouco a gente vai almoçar. Saiba que nosso Deus, meus irmãos, é poderoso. E eu tenho certeza absoluta, como a gente já viu acontecer muitas vezes, que não existe nenhuma situação que Deus não possa reverter. Não existe nenhum problema que seja maior do que Deus. Todo conflito, todo problema, toda mágoa pode ser curado pelo Senhor. Então valorize a sua própria vida. Pode parecer impossível aos nossos olhos. Às vezes até para mim, quando hoje eu vou falar, rapaz, tem coisa que eu vejo e falo, gente, isso aí não tem jeito não. Mas logo depois, o Espírito Santo vem e me lembra que para Deus nada é impossível. Então valorize sua própria vida, valorize a pessoa que está do seu lado também. Valorize seus filhos, valorize sua casa, valorize o seu lar. Valorize o compromisso que você fez diante de Deus, de glorificar Ele em todas as áreas da sua vida. Mas caso você ainda não tenha feito isso, de firmar uma aliança eterna com Deus, de viver uma vida da qual Ele se alegra, saiba que ainda dá tempo de participar dessa união. Se você quiser também ser essa noiva que Cristo diz estar vindo para buscar, vindo para se casar com ela, vindo para acolhê-la debaixo dos seus braços, saiba que a mão de Deus está estendida para você, aguardando que você olhe para a sua vida, reconheça que você não é nada sem Ele, que você precisa de alguém para lhe orientar, você precisa de alguém para dar sentido à sua existência. A mão de Cristo está estendida diante de você, esperando que você se arrependa, esperando que você creia, e esperando que você faça parte dessa aliança que Ele disse que uma vez firmada, nunca vai terminar. Olhe para o casamento, olhe para a vida conjugal dessa mesma forma também. Amém? Amém. Desculpem ter me delongado muito, só que esse tema é muito crítico, né? Muito polêmico, não podia tratar de qualquer jeito, então conto com a paciência dos irmãos aí. Nós vamos orar, vamos ficar de pé mais uma vez.